Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuindo-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade vos digo, quando eras jovem, tu decidias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morto Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A vida do homem é toda ela permeada de sacrifício, sofrimento, peleja. O problema, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido que nós damos a este sofrimento. Por isso nós reclamamos tanto,
Por isso, qualquer dorzinha de fio de cabelo, a gente já faz uma tempestade. Por isso, nos desesperamos tanto diante das realidades difíceis da vida. Porque, de fato, não damos um sentido a tudo isso. Vejam, a liturgia da palavra deste terceiro domingo da Páscoa vem, na verdade, nos recordar a respeito daquilo que se faz necessário para entendermos a vontade de Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos. Já na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos como os apóstolos, diante do Sinédrio de Jerusalém, interrogado e proibido de anunciar a Jesus e ao seu santo evangelho, preso e chicoteado, açoitado. O texto sagrado, na primeira leitura de hoje, conclui-se dizendo: os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Que povo doido! Saiu feliz porque levou uma chibatada boa, porque foi injuriado, porque foi humilhado. Cá entre nós, com muita seriedade, é assim que a gente acha? Não. Basta uma palavra dura, a gente já fecha a cara. Já não falo mais com fulano, não quero mais conversar com ele de jeito nenhum. Dei um bom dia, o bom dia dele foi tão grosso, tão ignorante, não quero mais conversa. Dentro de casa, basta o marido olhar com a cara feia para a esposa, pronto, é uma semana intrigada, você dá uma palavra com ele. É assim que a gente acha. O problema na nossa vida não é o sofrimento em si, mas é a falta de sentido que nós damos a ele. Quando nós procuramos um sentido para aquilo que nos acontece, nós começamos a enxergar a vontade de Deus, a mão de Deus agindo, o porquê de estarmos passando por certas situações. No Evangelho, no episódio da pesca milagrosa, nós ouvimos o texto sagrado nos dizer também que Pedro se entristeceu, porque Jesus tinha perguntado 3 vezes se ele o amava. Pedro só se esqueceu que era necessário restaurar aquilo que ele mesmo tinha quebrado. Não faz muitos dias, na maior de todas as semanas, sobretudo na celebração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, na narrativa da paixão, nós ouvimos o Senhor dizer e se cumprir: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E de fato Pedro nega. O pecado de Pedro não é menor do que o pecado dos Iscariotes. Pedro também negou, Pedro também traiu, Pedro também renegou a Jesus. A diferença é que Pedro não se fecha à graça de Deus, reconhece o seu pecado, a sua miséria, entende-se necessitado da misericórdia de Deus e deixa-se restaurar pela graça de Deus. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Porque reconheceu-se limitado, fraco, pecador, indigno da graça de Deus. É justamente esse que Jesus escolhe e o constitui com poder e autoridade para apacentar este imenso rebanho espalhado pelo mundo inteiro. Constitui Pedro com poder e autoridade à frente do colégio apostólico para conduzir os seus irmãos, para orientar os seus irmãos, para fazer as vezes do próprio Jesus no meio dos seus irmãos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em muitas situações é preciso sim passar pelo sofrimento, deixar que a angústia invada o nosso coração, entender que nas nossas dores nós podemos e devemos encontrar uma ocasião muito oportuna de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento da nossa vida, da nossa existência e da nossa fé. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o episódio da pesca milagrosa que acabamos de ouvir neste Evangelho proclamado, e aqui não confundamos esta pesca milagrosa com aquela outra que acontece no início da missão da vida pública de Jesus, quando o Senhor chama os seus primeiros discípulos e naquela ocasião dirá a eles: farei de vós pescadores de homens. Depois da ressurreição, Jesus permanece ainda com os seus discípulos durante 40 dias, dando como que os últimos retoques na instrução daqueles que agora, a partir da sua ascensão, do seu retorno definitivo à casa do Pai, a eles o Senhor confiará a missão de dar continuidade a este reino, trazido, instalado e inaugurado pelo próprio Jesus,
mas a partir do seu retorno à casa do Pai, confiado a todos aqueles que se dizem ser seus discípulos e suas discípulas. O episódio da pesca milagrosa, depois da ressurreição de Jesus, e o texto sagrado nos diz, esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, se coloca no meio dos seus discípulos, aparece aos seus discípulos. Assim como no início da sua vida pública, realiza uma pesca milagrosa, chamando e constituindo aqueles que ele quer para ajudá-lo no trabalho do reino. Agora, depois que tudo o que aconteceu com Jesus em Jerusalém, pela sua paixão e pela sua ressurreição, agora é necessário restaurar a vocação dos discípulos enquanto pescadores de homens e confirmar a missão de Simão Pedro como chefe do colégio apostólico. Por isso é como que um renovo, um reinício de toda a missão. Agora não mais submetido à vida velha, mesquinha de antes, mas à vida nova, a vida da ressurreição. Por isso a pesca milagrosa nos recorda, meus irmãos e minhas irmãs, esta renovação que cada um de nós devemos estar prontos e dispostos a vivenciar, entendendo que não é para fazer como nós queremos, mas como Deus manda que seja feito. Depois de confirmar a fé de Pedro, e aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não se trata de uma dúvida de Jesus a respeito se Pedro o ama ou não. Não. A amizade foi quebrada pela negação, agora precisa ser restaurada. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes vai ter que dizer que ama ao Senhor, para que não fique nenhuma dúvida, sobretudo para aqueles que haverão de seguir Pedro. Não duvidem da fidelidade de Pedro a nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor vai dizer, em verdade vos digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá. Ou seja, você não vai fazer o que quer, Pedro, a partir de agora. Essa historinha de estar me negando acabou, ficou para trás. Agora, restaurado, vamos começar a botar os pezinhos no chão, a arregaçar mangas e a trabalhar e a viver de maneira sincera, verdadeira e fiel, para fazer a minha vontade, que estou mandando que você faça. É assim que a gente tem que viver a fé, não esperando que as coisas aconteçam como nós queremos que elas aconteçam, e aí reclamamos e lamentamos contra Deus, e choramingamos, e Deus me abandonou, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou quanto drama. A gente é muito dramática, a gente supervaloriza as coisas boas e menospreza as coisas ruins. Por que é que a gente só reclama do que a gente não tem? E a gente pouco reconhece aquilo que a gente alcançou. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. Mais uma vez, a importância do sofrimento na nossa vida. Glória com morte, que conversa é essa? Pois é, a morte do nosso dia a dia, e aqui é evidente que Jesus se refere à morte física, mas nem precisa chegar a isso, não precisa chegar a descer 7 palmos no caixão, não. A morte do nosso dia a dia, o que é que nos pede tanto sacrifício? Qual é o nosso esforço? Qual é a nossa dor, a nossa dificuldade? Aquilo que nós morremos pouco a pouco, dia após dia, o que é? Talvez o marido, que enche a paciência e é uma morte. Talvez seja. Para ser justo, talvez a mulher, porque as mulheres hoje, em matéria do que não presta, estão competindo de igual para igual com os homens. E vamos ver quem ganha mais. Talvez a esposa, talvez. Talvez a minha morte é o meu filho, a minha filha, desobediente, desviado, enveredou pelo mundo das drogas, com más companhias, que me tira o sono, que me inquieta o coração. Talvez a minha morte seja o meu filho, a minha filha, talvez sim. Enfim, qual é a morte que nós padecemos todos os dias, para nela glorificarmos a Deus? Jesus conclui tudo aquilo, ou a confirmação da missão de Pedro, simplesmente dizendo, segue-me. E aí diz a cada um de nós, na sua morte, segue-me. Na sua dor, segue-me.
no seu sacrifício, para de reclamar, homem besta, mulher besta, segue-me. É assim que o Senhor nos diz. É a falta de sofrimento, ou melhor, a falta de sentido para o sofrimento que faz com que nós nos angustiemos e nos desesperemos. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, nenhum sofrimento dura para sempre. Ora, caríssimos irmãos e irmãs, ouvimos na segunda leitura de hoje, do livro do Apocalipse de São João, um texto sagrado que nos diz: eram milhares de milhares, milhões de milhões, que proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Se é verdade que o que é bom não dura para sempre, é igualmente verdadeiro que o que é ruim também não dura para sempre. Portanto, sejamos fiéis, renovemos a nossa fé, confirmemos a nossa fidelidade e deixemos de reclamar e lamentar. O que pode ser mudado, a gente trabalha e tenta mudar. O que não pode, a gente confia e põe nas mãos de Deus. E assim vivemos nas alegrias, nas tristezas, nas dores, nas derrotas, nas vitórias, na morte que a vida nos apresenta todos os dias e um pouco de cada vez. Assim seja.